Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 11 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, já te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior aí também do vídeo, vão ter outras opções aí para você se inscrever no canal. E lembrando aí de deixar seu like aí no decorrer desse vídeo, se ele for útil para você de alguma forma, você deixa seu like, seu joinha, agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho. E para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão no seu celular, no seu desktop, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, recebendo aí, inclusive as carteiras de ações, informações relevantes durante o pregão, carteiras de ações que inclusive tem atualização na segunda-feira da carteira exponencial. Então nessa análise eu vou falar de vários ativos, né? Primeiramente Ibovespa, depois futuros, mini índice, mini dólar, depois tem PETR4, Vale 3, BKBR3, Lynx 3, CSAN3, Rapid 4, SAPR11, Gol 4, BRDT3, CCRO3, VVAR3 e Itube 4. Então bastante ativo aí, vamos começar a análise então, falando primeiramente do Ibovespa. Ibov recupera sua tendência de alta de curto prazo, gerando uma formação de um W, aí com essa formação de um W, fundo duplo, a projeção desse W, que é basicamente projetar aqui a altura entre esses dois fundos aqui para cima, fazendo essa projeção usando aí o Fibonacci para isso. Então fazendo essa projeção aqui de alta, a gente teria ali uma projeção de 105.365 pontos, ou seja, a projeção de alta basicamente desse W que foi montado está aqui numa resistência importante para o índice Bovespa, inclusive nessa região de topo anterior. Ibov parou em cima da resistência, vamos ver se vai fechar o pregão acima, está dentro do leilão de fechamento, 103.875 e aqui está 103.825, fechando acima ainda, melhor ainda o cenário, mas o lado positivo é que ainda superou a máxima desse grande candle de baixo, ou seja, já furou, vamos dizer assim, furou o balão aí, furou o ponto mais importante ali junto com esse fundo anterior em termos de resistência. Então já é um aspecto bem positivo. Melhor ainda se no decorrer da próxima semana o Ibov conseguir se manter acima de 102.579, proporcionando sinalizações de alta, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico de 60 minutos. Na semana, o Ibov vai apresentando uma alta de 1,24%, uma boa recuperação, esteve com queda aí na semana praticamente ali de uns 3%, 2,5%. E agora consegue fechar aí no gráfico semanal com essa alta aí de 1,24%, trazendo expectativa um pouco maior para cima. Não seria algo, vamos dizer assim, fora do normal se a gente vê o Ibov ainda um pouco travado aqui abaixo dessa zona aqui de resistência de topos anteriores, que começa na faixa 105.077 até um patamar de 106.000 pontos e acima disso 106.650. Mas o lado positivo é a sustentação do Ibov acima da média móvel de 13 períodos, superação da máxima dessa semana 104.380, reforça um pouco mais a chance de se ter um novo movimento de expansão aí no gráfico semanal do Ibovespa, porque nesse momento a tendência está indefinida no semanal e retomada a tendência de alta no gráfico diário. É indefinido no semanal com viés de alta porque a tendência de prazo maior continua sendo a tendência de alta. Futuros, gráfico de 60 minutos. Temos o mini índice, se olhar aqui para o gráfico diário, em cima do patamar de resistência, que é o gap de baixa, que é a região ali dos 104.065. Está vindo para abaixo, fechar abaixo desse patamar, ainda está na última hora de pregão, dentro de um processo de correção. Quanto mais esse movimento se estender na próxima semana aqui para baixo, mais interessante seria para buscar a operação de compra após um novo sinal de alta no G60, ou seja, se estender, cair um pouquinho mais para baixo, testa a linha média e gera sinalização de fundo ascendente. Algo semelhante que aconteceu aqui ontem, lembra de ontem quando eu comentei que ficaria mais voltado para compra nessa sinalização de fundo ascendente? Já abriu lá em cima, abriu com um gap de alta, seguiu seu movimento de subida, agora faz um processo de correção. Para abertura em alta, jogando até no gráfico de 10 minutos, se abrir subindo, eu focaria em compra somente se ocorrer sinalização de alta no gráfico de 10 minutos acima dessa região aqui de resistência que poderia funcionar como suporte por volta dos 104.135 pontos. Ou seja, o mercado vem, abre subindo, vem para cima desse patamar e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar para buscar a operação de compra no mini índice. Por outro lado, abriu caindo, né? Abriu aqui caindo e gerou sinalização de topo descendente mais próximo possível dessa região aqui dos
103.795, 103.825, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou até mesmo no gráfico de 5 minutos. Não comento pivô de baixa por conta do que eu já comentei no G60. Se abrir caindo e chegar aqui muito próximo da média móvel de 3 períodos, já começa a ficar apertada a operação, porque aumentará a probabilidade de se ter um movimento para cima. Mas o fato é, enquanto não quebrar, enquanto não gerar sinal, se abrir caindo, enquanto não gerar algum sinal de alta no G60 ou no G30, superar a máxima ali do que no anterior, segue apoiando um pouco mais a chance de planejar a venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, no pregão de hoje, temos o dólar aqui apresentando uma queda de 0,36%. Dentro desta queda do dólar, a gente dá para perceber que perdeu a mínima do que no anterior e novamente respeitou ali a média móvel exponencial de 3 períodos, junto com a resistência que tem aqui na casa dos 402. Então, zona de resistência para o dólar, que é isso aqui, ó, essa região aqui. Respeitou esse patamar, respeitou a média móvel de 3 períodos. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, veio aqui, estava indefinido, vem aqui para baixo, volta para cima, só permanece aqui fechando abaixo dessa região. Ou seja, dólar abaixo desse nível aqui, fica muito mais para a ponta vendedora e aqui agora ficou totalmente mais lateral no G60. Então temos aqui, vamos lá, em termos de resistência, nós temos uma resistência válida aqui para o dólar na faixa dos 402, que é aquela que eu já comentei no gráfico. Aqui dá para se visualizar bem no G60, 402 a 403, que também é visível no gráfico diário. Abaixo desse patamar, tentou subir e gerou algum sinal de baixa para baixo dessa região, topo descendente no gráfico de 10 minutos, abaixo dos 402, 403, ou pivô de baixa abaixo dessa região, fica mais para a operação na ponta vendedora. Melhor ainda, se abrir caindo e passar a gerar sinal de baixa abaixo dos 4,098. Então, se o dólar voltar para baixo dos 4,098 e no G10 ou no G5 trabalhar gerando topo descendente abaixo dos 4,098, ou pivô de baixa, mais para a operação na ponta vendedora. Para a ponta compradora, o que seria mais interessante acontecer? Na minha opinião, que o dólar volte para cima desse nível aqui, ó, que é um patamar ali em torno dos 411 e 407,50, ou seja, se voltar para cima dessa região e passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, vai ficar muito mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade no dólar, no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos. Lembrando que na semana o dólar apresentou aqui uma alta de 0,87%, está dentro de um grande candle de baixa, foi um candle de alta. Lógico que ainda pode alterar essa variação até o fechamento dessa última hora de pregão, até as 18 horas. Mas por enquanto o que dá para se ver é que tem máxima descendente, está dentro de um grande candle de baixa, ainda fica com viés de queda, ou seja, uma perspectiva maior de baixa no dólar, apesar de ter um movimento um pouco mais lateral aqui. Caiu, voltou aqui para cima, caiu novamente, então está dentro aí dessa chance de se ter até o teste efetivo da média móvel exponencial 3 períodos no gráfico semanal. Ações, PTR4 no pregão de hoje, a operação que a gente está na ponta compradora, alta e maior de 1,94%, se aproximou até do objetivo, né, que na faixa acima ali dos R$ 27,40, sendo mais exato aqui R$ 27,47, a máxima de hoje R$ 27,36. Então entrou no gap, bateu já no primeiro ponto do gap, que é 27,36 e perdeu força justamente no 27,36. Acima disso, a resistência é R$ 27,51 e seguido de R$ 27,70. O fato é que a gente já reposicionou o stop dessa operação para não sair mais perdendo em 26,53. Poderia inclusive já subir o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, depois desse dia que voltar aqui para baixo dessa região, ou seja, consegue fechar acima dos R$ 27,00, que era um ponto de desafio, consegue fechar acima da média, com gap de alta, enfim, não seria mais interessante voltar para baixo dessa região. Então, um dos pontos que eu posso trabalhar com stop mais curto e de proteção na próxima semana, lembrando a entrada aconteceu aqui embaixo, seria justamente aqui na faixa dos R$ 26,92. Na semana, o que aconteceu então com a Petro, com essa recuperação nos últimos 3 pregões da semana? Alta de 2,83%. Então, subida, tendência indefinida, mas tendência indefinida por quê? Porque o topo ali é mais alto do que esse aqui, um topo descendente, aqui apontando para um fundo
ascendente. Então, sinalização de alta chamado de perfuração, abre ali abaixo do fechamento do candle anterior, invade o corpo do candle anterior. Tem esse padrão gráfico aqui, um vídeo de aprendizado sobre esse padrão gráfico aqui no canal. Basta pesquisar e assistir aí para entender melhor esse padrão. Fato que se a Petro superar a máxima do pregão de hoje, desta semana 27,36, aumentará a probabilidade da gente ter a Petro buscando os topos anteriores aqui. O ponto mais alto de resistência, 28,24, 28,55 e lá em cima na faixa dos 29,26. Vale 3, dia de hoje, forte alta, 2,96%. Confirmou um pivô ontem e hoje abriu já com gap de alta para cima daquela região de resistência que era 47,71 e eu tinha comentado que seria melhor ainda se ela fechasse acima dos 48,10. Então, fez aí o que havia comentado, não que iria acontecer, mas o que seria interessante acontecer para gerar um sinal de força por parte dos compradores que já tinha sido gerado um ponto aqui e reforça o sinal de força por parte dos compradores com esse candle forte de alta. E aí, dentro desse atual cenário de tendência de alta de curto prazo, me chama a atenção para avaliar a operação de compra em recuo do preço, seja no gráfico 60 minutos ou no gráfico diário principalmente, para buscar a operação de compra aí de estratégia de correção, preferencialmente no decorrer da próxima semana ou das próximas semanas. No semanal, o ativo fechou com boa alta, faz com o engolfo de alta encobrindo dois corpos aqui de candles anteriores, das 2 semanas anteriores, supera a máxima dessa grande semana aqui, que foi um candle de baixa, mas deixou essa longa sombra inferior. Então o ativo traz uma perspectiva de subida que pode retomar a sua tendência de alta se fizer isso aqui. Ó. Já começou a subir e se romper essa máxima, retoma a tendência de alta. Se romper o quê? R$ 50,30, ela retoma a tendência de alta de médio prazo, vale 3, porque a de curto prazo já foi retomada. Então agora esse gap de alta aqui, ó, essa região que foi superada, uma região primeiramente na casa ali por volta dos 47,86 e mais abaixo 47,45, essa faixa de preço seria a principal zona de suporte para Vale 3, que seria importante permanecer acima desse patamar. BKBR3, ativo que no dia de hoje acionou nossa saída, eu reposicionei o stop dessa operação abaixo da mínima do pregão de ontem, porque no G60 tinha proporcionado aqui um fundo e conseguiu abrir o pregão de hoje com esse candle aqui para cima, ou seja, confirmar um movimento de alta. Então, se voltasse para baixo dessa região, para mim não valeria mais a pena seguir na ponta compradora em cima desse papel. Então, o stop reposicionado foi acionado e essa operação proporcionou aqui uma perda de 2,22%, essa aqui, 2,22%, isso representou uma redução de 0,41% no capital total. E depois a gente tem outras operações em aberto, basicamente são 5 operações. Primeiramente, Lynx 3 alta aí de 3,08%, o ativo conseguiu fechar acima dessa zona de resistência e esse ativo com esse fechamento aumentou a probabilidade de poder buscar essa região aqui de resistência. Primeiramente na casa dos R$ 35,43, a máxima que foi R$ 35,19 e depois disso na faixa dos R$ 36,05. Então, ativo aí em boa tendência de alta de curto prazo, stop reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, já é um stop de proteção em R$ 33,79. R$ 33,79 está aqui a informação de stop reposicionado. Seguindo aqui para Cosan CSAN3, nós temos o ativo dentro de um movimento de alta, invadindo a região já dos R$ 56,00, bateu na faixa dos R$ 56,16. E desses R$ 56,16 nós temos aqui a chance de trabalhar com stop até mais curto em cima desse papel, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Colocar o stop ali na faixa dos R$ 54,65. Então, nesse momento está em 53,81, mas chance de formalizar aí a mudança desse stop para a faixa dos R$ 53,65. Então, está indo bem também a operação da Cosan, entrada aqui nesse ponto, e o ativo continuou seguindo um movimento de subida, rompeu esse topo e agora rompeu esse outro topo, gerando inclusive no gráfico semanal um pivô de alta. Então, seguimos aí com essa posição também bem, e para não mais sair perdendo tanto ela, como já comentei aqui na Lynx 3 também stop de proteção em Cosan. E Rapid 4, que no pregão de hoje apresentou alta de 3,61%. Mas observe o que aconteceu no início do pregão. O ativo foi lá embaixo, entrou em leilão e bateu na trave do stop.
Menor negócio do ativo no pregão de hoje, R$ 9,56. O stop estava em 9,55. O ativo foi lá, voltou forte para cima, fechou em alta de 3,61%. Fechou acima de toda essa zona aqui de resistência. Então, dentro dessa sinalização forte aí para cima, seguimos comprado no papel, buscando aí ver se bate no objetivo no decorrer da próxima semana. Então, vamos ver o que esse ativo nos reserva aí para a próxima semana, mas o fato é que no gráfico diário está retomada aí a tendência de alta de curto prazo e com bons rompimentos. No gráfico semanal também, basicamente gerou ali um pivôzinho de alta. Tem um desafio aqui que é essa região, que é essa aqui, região também para trás. Região de resistência ali por volta dos 10,06. Acima disso, a próxima resistência R$ 10,37. Lembrando, o objetivo dessa operação por volta dos 10,42. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí para cima nos próximos pregões da próxima semana. SAPR11, fechamento na máxima com alta de 2,09%. Então, o ativo também fecha bem. Consegue fechar acima, manter-se acima dessa região que tinha voltado para baixo. No pregão passado foi algo negativo, aí agora consegue fechar aqui com boa alta de 2,09%. Então, seguimos também comprado, algo positivo que no gráfico semanal o ativo gera um fundo ascendente. Então, perspectiva aí positiva também para a SAPR11, Sanepar. E o stop da operação nesse momento aqui reposicionado para R$ 82,89. R$ 82,89 está aqui o stop da operação. Podendo, logicamente, já está no terceiro para quarto candle do movimento, trabalhar já com stop até abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 83,62. Nossa entrada aconteceu ali por volta dos 84,39. Seria um stop mais curto ainda, se caso volte aqui para baixo, mas expectativa, logicamente, fica um pouco mais para ver se o ativo consegue fazer esse movimento aqui de subida. Depois de SAPR11, vamos falar então aqui agora de Gol 4. Depois de ter falado aqui dos ativos que tem posição em aberto, basicamente são 5 posições em aberto nesse momento, são esses 4 aqui, mais a PETR4. Então, basicamente, quase que todos ativos, com possibilidade de trabalhar até com stop de proteção, fora aí a SAPR11. Gol 4, pivô de alta no gráfico diário, deu uma lateralizada aqui entre as médias, ficou aqui de forma lateral entre as médias, gera aqui um forte candle de alta, com gap de alta, gerando pivô de alta. E o ponto positivo para mim, fechamento acima dos R$ 34,23, que era um gap de baixa daqui. Ó. Então, esse gap completo aqui, além da mínima, né, dele, que é um ponto de resistência, fechamento também um ponto de resistência e acima desses máximos aqui anteriores. Ó. Então, é algo que eu vejo com bons olhos, algo positivo. Só não conseguiu fechar acima da resistência dos 34,75, mas já é uma sinalização bem positiva de pivô de alta na Gol 4. Para quem está comprado, daria para trabalhar com stop no primeiro momento, abaixo do gap de hoje, ou seja, colocar lá em R$ 33,09. A outra alternativa seria abaixo da mínima do pregão de hoje. Para operações na ponta compradora, uma das alternativas é a superação da máxima desse candle com stop aqui abaixo, sendo mais agressivos, compra de rompimento. A outra forma seria usar o gráfico de 60 minutos, já está fazendo um recuo, se ampliar um pouco mais esse recuo e proporcionar fundo ascendente, testando a média ou até um pouco mais abaixo, traria a possibilidade de buscar uma compra na Gol 4 no decorrer da próxima semana. Além desses 34,75, vai ter resistência em 30... aqui em R$ 35,75. Além dos R$ 34,75, tem resistência também em R$ 35,75 e R$ 36,83. Ponto positivo que eu olho no gráfico semanal, fechamento acima da média, que estava tentando voltar para cima da média, não conseguia. Lá fez candles fracos para cima, candles fracos para baixo e agora faz um candle ali de mais forte, mais cheio para cima. Superação da máxima dessa semana de 34,88 reforça um pouco mais a chance de retomada do movimento de subida da Gol 4 pelo gráfico semanal. Depois de Gol 4, vamos falar aqui de BRDT3, que fechou o pregão com boa alta de 2,75%, candle de força depois de uma lateralização aqui abaixo de um suporte que já havia sido perdido, fundos anteriores aqui, mais um gap de baixo, ou seja, uma região de resistência válida dos 26,85 até os 27,05, conseguiu fechar acima, ponto positivo para o papel, que pode gerar o quê? Um fundo ascendente no gráfico semanal a favor da tendência de alta de médio prazo, médio e longo prazo, a tendência de alta da BRTT3. Então, no gráfico diário, tem essa sinalização positiva, risco um pouco maior da entrada por conta do tamanho do stop, ainda tem um topo anterior muito próximo, que é uma zona de resistência aqui, basicamente de 27,58 a 27,70. Gráfico de 60 minutos, recuo do preço,
sustentação do preço em cima dessa região aqui de antiga resistência como suporte e sinalização de alta possibilita a chance de uma compra na BRDT3, ou seja, se gerar fundo ascendente, preferencialmente acima dos R$ 27,07. 27,07 a R$ 27,00. CCRO3 também apresentou aqui no pregão de hoje um forte candle de alta, também ficava ali abaixo da média móvel de 3 períodos, simplesmente um único pregão com alta de 4,52%, superando esse topo, ou seja, tinha uma linha de tendência de baixo, rompeu tudo aqui para cima e comprar aqui com stop aqui fica um stop longo para ter uma boa relação risco-ganho, fica mais desfavorável. E aí a alternativa que poderia também ser feita em cima do papel, que tem suporte agora em 17,34 a 17,25, se o preço do G60 retornar justamente aqui para essa região que eu acabei de mencionar, 17,34 a 17,25, e proporcionar sinalização de alta de fundo ascendente, possibilitaria também arriscar uma compra com um stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. VVAR3, fechamento aqui em alta de 2,92%. Cheguei a mencionar esse ativo hoje na live de abertura do pregão, que era uma das possibilidades, além de outros ativos que eu comentei, que estavam gerando pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Falei sobre a VVAR3, que no gráfico aqui de 60 minutos, ativo esse aqui foi o primeiro candle do dia, rompeu aqui essa massa, ficou travada ali em cima. Mencionei até pelo gráfico de 15 minutos para day trade. Se ela superasse a máxima da primeira hora de pregão, seria uma possibilidade de compra de day trade em cima desse papel. Gráfico de 15 minutos, vou jogar aqui no gráfico de 15 minutos, foi aqui, ó. Se ela superasse essa região aqui, ó, essa máxima, seria a chance de uma compra de day trade, tentando pegar aqui um movimento de alta que deu bastante certo aí para day trade a VVR3. No gráfico diário gerou sinal de fundo, voltou para cima da média e traz uma expectativa maior de subida do preço, apesar da tendência ser uma tendência indefinida no gráfico diário e tem uma zona de resistência extremamente relevante por volta dos 7,93 até os R$ 8,00, número redondo. Mas, por enquanto, a sinalização positiva, enquanto se permanecer acima da média móvel de 3 períodos, o caminho mais provável seria esse rompimento aqui. A outra alternativa de compra, além desse fundo, seria comprar rompimento dessas máximas aqui, basicamente, ou dos 7,95 ou principalmente de R$ 8,03. E por último, falar aqui de TUB4. Itaú Unibanco foi lá fechar o gap de baixa, mas respeitou como resistência. Então, isso é um ponto negativo, deixou uma grande sombra superior. No semanal, fechou ali com alta de 1,29%, ainda entre as médias. Para quem está comprado nesse ativo e no swing trade, eu trabalharia, ou seja, no curto prazo, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, se voltar, o stop ficaria em 33,58, né, o stop de proteção. Se voltar aqui a perder essa região, seria possibilidade de saída deste ativo. Lembrando que essa semana a gente fez uma análise especial sobre a TUB4, também fez uma análise especial sobre a SUSB3, né, também uma análise especial em cima da SUSB3 aí, e a LET3 também análise especial em cima desses ativos. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se também de ver o vídeo que eu falo sobre os 3 melhores meses para a Bolsa, basicamente o último trimestre do ano, historicamente falando, e o que a gente pode fazer com essa informação estatística. Vale a pena assistir. Então é isso, um grande abraço, um excelente final de semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, se inscreva no canal e até segunda-feira.